Daqui a uns 2 minutinhos a gente dá início, pessoal, também para não deixar vocês esperando muito tempo. Mas então eu vou aproveitar esse tempinho, Denison, vou começar minha apresentação aqui, que é a parte menos importante. Bom, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Maria, eu sou responsável pelo relacionamento, pelo suporte ao cliente e marketing na eComply Brasil. E a eComply é uma empresa alemã. Ela oferece um sistema de gestão de proteção de dados e foi fundada em Munique em 2016 para 2017 pelo nosso CEO, o Hulk, que está aqui presente. E desde então ela vem oferecendo soluções para a gestão da proteção de dados para diversos países europeus e desde 2019 a eComply está no Brasil. O Hulk está aqui hoje também, como vocês podem ver. Ele foi o fundador da eComply e, infelizmente, ele ainda não fala português. Então, vou passar a palavra para ele dar uma apresentação rapidinha para a gente. Hulk, it's on you. Thank you. Yes, like Maria said, my Portuguese isn't good enough. It's a great pleasure to welcome all of you here. It's a great pleasure to have you here, Denison Zimmer. I'm very interested in what you're sharing from your experience and from your knowledge. We're very happy to have this collaborative webinar. I hope you enjoy it very much. And I'm looking forward also to watch and learn. Thank you very much. Nice. Então, além disso, né, nossa estrela de hoje é o Denison Zimmer. O Denison, ele é DPO, ele é CEO da DRP Digital Risk Protection, CEO do Outbank Holding, CDT, fundador da TRVST Privacy, muitas outras coisas que eu posso aqui ficar o dia todo falando, né, Denison? E, bom, para eu não me alongar muito aqui também, você poderia falar um pouquinho sobre você, sobre a sua atuação, enfim, se apresentar em geral? Sim, nós atuamos há 15 anos em segurança da informação e o nosso principal objetivo sempre foi estabelecer processos dentro da criação dos softwares e também na ajuda para que as empresas pudessem ter uma eficiência melhor, né? Desempenhar uma melhor eficiência. E isso não foi diferente com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, também com o advento da GDPR, e isso fez com que nós aprofundássemos cada vez mais na associação dessas regulamentações para com a gestão de processos. Então, espero poder estar contribuindo com vocês em mais um encontro como esse. Legal. Denison, então, para a gente começar a nossa conversa, eu lembro que no nosso papo previamente ao webinar, a gente tinha conversado sobre processo de negócio, sobre BPM, BPMN. Você pode explicar para a gente o que é um processo de negócio, como que um processo de negócio pode ajudar na estruturação eventual de uma empresa, e o que é esse BPM, esse BPMN, para todo mundo ficar na mesma página no início da conversa? Sim, eu até vou pedir uma licença para vocês para que eu possa falar de uma forma, eu não sei até onde esse vídeo ele vai chegar, né? Então algumas pessoas provavelmente não vão ter conhecimento técnico sobre o assunto, então eu vou buscar ser um pouco didático em relação a isso também. Legal. Então o BPMN, ou melhor, o BPM, ele são grupos de atividades e estruturadas. Imagina só, você tem uma atividade, você precisa estruturar essa atividade. Mas essa ação de estruturação, ela tem um objetivo específico. E esse objetivo é sempre produzir um serviço ou um produto, né? Então, o objetivo do processo de negócio é exatamente esse. É o conjunto de atividades organizadas. E a sigla BPM, em inglês, né, que é Business Process Management, é a modelagem de processos de negócios. Ou seja, como que eu vou organizar isso? Qual é o método que eu vou organizar toda essa linha de produção? Vamos imaginar como uma linha de produção. Então, na linha de produção, você tem o início e o fim. Então, o que vai acontecer no meio? Então, o BPM, ele justamente
você começa a criar a regra. Então, no momento que você tem o início de uma linha de produção, você começa a descrever cada passo dessa linha de produção, cada passo é um processo. A gente pode entender assim. Então, e o BPMN é a representação gráfica desse processo. Então, se eu tenho uma ideia, vamos lá, vamos imaginar que o nosso produto final, estamos falando de uma padaria, tá? Então, o nosso produto final é o pão. Então, eu tenho o primeiro processo, que é a contratação, de repente, de um padeiro. Seguindo o fluxo, nós vamos precisar ter uma receita. No momento que nós já temos uma receita, esse processo, esse fluxo, ele vai caminhar para, de repente, uma pesquisa de mercado para entender quais são os lugares que possuem um melhor valor dos ingredientes. Então, essa resposta, ela retorna, dizendo qual é o valor. Esses valores são encaminhados para o financeiro aprova ou não esse fluxo. Aprovando, ele entra em produção. Então, assim, a modelagem de processos é exatamente isso. É você conseguir organizar as tarefas, estruturar as tarefas que são relacionadas à produção desse serviço ou deste produto. Então, e o BPMN, automaticamente você consegue visualizar o que você está planejando, o que você está estruturando. Então, isso faz com que você tenha uma visão muito mais holística do que é o seu negócio, né? Então, a representatividade através de imagens é o BPMN, e o BPM é o método, né? A modelagem dos processos. É como se fossem metodologias, então, né? Essas siglas. Entendi. Isso. E, assim, qual é o objetivo, qual que é a importância desses processos para os negócios de uma empresa? E trazendo, então, vamos lá, para o contexto da LGPD. Tá, vamos lá. Então, vamos em primeiro, principal objetivo, digamos assim. Primeira coisa é você entender aonde você está. Vamos lá, você tem uma empresa, primeira coisa, quando você vai estabelecer um processo de negócio, é entender como a sua empresa funciona. Né? Quais são os passos que a empresa precisa dar, ou quais são as pessoas que ela precisa contratar, o que essas pessoas irão fazer em cada setor. Então, assim, o grande objetivo é compreender o que a tua empresa faz, o que ela produz. Então, com isso, você vai ter uma gestão melhor e um monitoramento melhor de cada fase da construção desse produto, né? Então, isso podemos citar, ou seja, permite conhecer melhor o seu negócio, né? Ele vai me permitir conhecer melhor o meu produto, vai me permitir identificar com maior facilidade os problemas que porventura venham a ocorrer, né? Então, certamente, você vai ter uma visão muito mais holística da sua empresa quando você passa por cada setor, por cada atividade, por cada linha de produção, entendendo o que cada uma dessas fases precisa fazer. Então, você tem uma concepção muito mais ampla da sua empresa. Então, o objetivo principal é esse. Uhum. Entendi. Então, vamos passar, então, de objetivo para os benefícios. Quais seriam os benefícios dessa gestão de processo? Otimização, como que... Tá, vamos lá. Então, no momento que a gente já tem um objetivo, que é conhecer a empresa, conhecendo naturalmente, quanto mais a gente conhece sobre algum assunto, mais fácil fica para nós falarmos sobre esse assunto, né? Então, assim, o principal objetivo da gestão de processos é exatamente eu conhecer e ter rapidez e qualidade na tomada de decisão. E a tomada de decisão não está relacionada só com problema, não. Imagina só, no momento que eu conheço a minha empresa, o meu negócio, eu já tenho como um objetivo principal, e o benefício disso é poder o quê? Tomar decisões mais rápido. Porque se no momento que eu estruturei, ou seja, que eu conheço a minha empresa, o meu negócio, eu sei o que pode acontecer. Então, eu consigo me precaver, eu consigo ter o plano A, o plano B, o plano C, e terei velocidade em tomar essas decisões. E na realidade, no momento que eu tenho estabelecido isso de forma em notação, que é o BPMN, não somente é necessário a minha presença para que essa ação possa ser tomada também. Por quê? Porque é uma estrutura da empresa, é uma estrutura empresarial. Então, isso faz com que outras pessoas que ocupem o cargo que eu estou no momento possam executar a mesma tarefa, compreendendo quais são as necessidades
e as demandas ou problemas que podem ocorrer naquele setor saberão prontamente resolver enfim, suprir essa debilidade ou essa demanda, ou até mesmo acelerar um processo. No momento que fica tudo muito claro do que está acontecendo, você pode melhorar essa gestão, né? Acelerar esses processos e ter uma qualidade também, né? Porque no momento que você sabe o tempo, você entende a sua empresa, você sabe o que a velocidade que você tem de resposta para cada uma dessas fases, você tem, obviamente, uma qualidade maior na resposta ao cliente através de um serviço ou até mesmo na construção desse produto que você tem como objetivo. Entendi. Então, vamos partir de um ponto de vista leigo aqui, que é o meu, que eu estou conhecendo também esse assunto agora contigo. Bom, então o primeiro passo seria, você tem a sua empresa e você estabelece um método de estruturação de processos da sua empresa, certo? Isso. Esse seria o seu primeiro passo. E depois, para você implementar esse método para ser uma coisa que todas as pessoas que compõem a sua empresa, todos os funcionários que compõem a sua empresa, para eles terem ciência de como fazer, porque você está falando, porque para mim isso é sempre um trabalho que é em colaboração, todo mundo precisa estar ali na mesma página do negócio, para o negócio ir. Então, assim, você implementa isso com treinamentos, como é que você faz? Como é que você faz essa conscientização dos funcionários de uma empresa? Como que é implementado? Bom, a modelagem de negócios é importante você ter um profissional que tenha conhecimento em modelagem de negócios. Vai ajudar bastante para que você não precisa fazer toda essa dentro do método, né? Muitas pessoas já, obviamente, fazem isso na sua empresa, mas não de uma forma, digamos, estruturada, né? Todos os empresários, enfim, micro e pequenos empresários conhecem o que precisa ser feito, mas por vezes não conseguem controlar e ter velocidade na tomada de decisões. Então, assim, existem cursos de modelamento de processos, né? Alguns cursos até bem acessíveis, que é possível se conseguir até mesmo no YouTube, por vezes, alguns cursos para você ter uma noção, né, do que é o BPMN, mas os processos, eles realmente estruturam de uma forma a concepção empresarial ou de negócios que você é como aquelas notações que a gente faz no final do dia para poder dar uma descarregada, não ficar com tanta coisa na cabeça. Então você acaba utilizando, obviamente, com uma concepção profissional, tudo que você produz ou tudo que você presta de serviço ou tudo que você precisa estruturar dentro da sua empresa, até mesmo na questão de contratação de pessoal, o que cada um vai fazer, quais são as atribuições de cada setor. Então, você acaba conseguindo fazer isso sem necessariamente entender, digamos assim, de processo de negócio. Você consegue fazer essas anotações. Mas o BPMN é justamente você conseguir transformar isso num elemento gráfico, né? Você fechar os olhos e saber o que está acontecendo, o fluxo que acontece cada uma dessas atividades, né? Então, aí sim, você precisa, porque é um software, é um método, então você precisa conhecer esse método, né, para poder ter mais facilidade, enfim, para ter mais qualidade. Entendi. E qual que seria a diferença entre essa notação do BPMN e a notação de fluxograma? Visualmente, assim, a gente quase que não vai ter uma percepção do leigo do que é o BPMN e do que é o fluxograma. Mas a diferença, assim, é muito grande no sentido de que o fluxograma ele possui 28 figuras, ou seja, você tem como estruturar o seu fluxo de processos, você tem ali um limite de 28 figuras, os softwares que trabalham com fluxograma. Já o BPMN, você tem mais de 100 figuras, então você tem ali uma infinidade de opções. Por exemplo, como eu estava citando, né, você está numa linha de produção de fluxo, aonde um desses fluxos, desses processos é a coleta de preço de mercado. Como que essa pesquisa de mercado, essa tabela, vai ser enviada para o financeiro?
ela, de acordo com o processo, de acordo com a modelagem de processo, você pode dizer, não, ela tem que ser levada em mãos. Então, você tem um ícone que mostra que esse orçamento precisa ser levado em mãos. Ou ele pode ser enviado via e-mail. Então, você tem um ícone, uma anotação, mostrando que ele precisa ser enviado por e-mail. Então, se ali dentro do processo está dizendo que é por e-mail, é só por e-mail. Então, assim, você consegue ter mais opções, porque imagina só, você está atuando em indústrias, você está entrando em setores de saúde que possuem ícones de setores distintos com imagens distintas mesmo, né? Uhum. Então, o BPMN ele te dá uma capacidade maior de poder criar esses fluxos sem precisar fazer nenhum tipo de arranjo, né? Você tem ali já o software com enfim, com a possibilidade, com uma enormidade de possibilidades de execução. Entendi. Então, trazendo para o contexto da Lei Geral de Proteção de Dados agora, quais que seriam esses benefícios que a modelagem de processos de negócio trazem para a adequação de uma empresa, né, à LGPD? Certo. Bom, primeiramente, a transparência, né? A transparência na aplicação dos princípios. Então, vamos imaginar, agora vamos imaginar que nós temos ali estabelecido todo o nosso processo de negócios. Imagine que você está entrando numa empresa que já tem estabelecido processos de negócios. Tá? Então, você já sabe como funciona todo o fluxo, todos os setores. Então, a primeira coisa é você compreender, através desse processo de negócio, quais são as áreas, ou seja, quais são os processos, as atividades que se envolvem com dado pessoal. Quais são os setores que, de alguma forma, existe tratamento de dado pessoal? Que o tratamento, de acordo com o artigo 5º, inciso 10º, são ali 18 formas de tratamento. Eu gosto de falar uso, né? O tratamento é um uso. Quais são as áreas da empresa, ou seja, quais processos usam dado pessoal? Então, a primeira coisa que você vai conseguir já visualizar, através do conhecimento do que é cada processo, quais são as áreas que se envolvem com dados pessoais. Então, vamos lá. Então, com isso, fica muito mais fácil de nós aplicarmos os princípios, né, que estão no artigo 6º, né, que seria a finalidade, a adequação, a necessidade, o livre acesso, qualidade dos dados, a transparência, a segurança, a prevenção, não discriminação, responsabilização, prestação de contas. Então, você consegue, no momento que você identifica que existe dado ali naquele processo, você consegue, fica mais claro você aplicar os princípios. É necessário que aquele dado esteja naquele setor ou não? Né? Então, a gente começa, bom, acho que esse setor não precisa, vou adequar para esse outro. Qual que é a finalidade que esse setor tem em ter acesso a esses dados? Então, acho que eu posso limitar, são 5 pessoas no setor, eu posso limitar para uma. Vai mudar a estrutura? Né? Então, assim... a coisa fica muito mais clara, né? Você já entra no lugar com um panorama do que você vai ter ali para fazer. Do que você precisar, eventualmente, organizar tudo para depois começar a entender aonde você entra, onde você vai atuar como um DPO, o que tem a ver com a LGPD ali dentro daquela empresa. Você já entra e já está tudo ali na sua cara. Você só precisa agora organizar. Exatamente. Fica muito mais fácil. Imagina, você já tem a empresa, toda a essência da empresa ali na sua frente. Né? Então, você não... Enfim. Então, subentende-se que essa empresa possui uma governança, ou seja, um monitoramento também de tudo isso, né? Mas mesmo que não tenha, por exemplo, a própria o compliance da LGPD vai fazer com que essa empresa tenha governança. Mas só continuando a questão desses benefícios, nós temos pela GDPR, no artigo 25, que é o Privacy by Design. Então, assim, dentro da modelagem de negócio, se a gente pegar o princípio 3, que é a privacidade incorporada ao design, tem muito a ver com modelagem de processo. Então, é justamente isso, ou seja, eu preciso, eu vou adaptar, digamos assim, né, a empresa, e o princípio básico é a privacidade. Em todos os setores da empresa, né, que é o Privacy by Design. Né? E o princípio 5º, que é a segurança de ponta a ponta.
Óbvio que nós iremos seguir todos os 7, mas só para identificar com o que a gente está falando, que é a modelagem de dados, né? Que é coisa que a gente falou, é uma linha de produção que a gente precisa ter o controle do início ao fim. Então, no princípio 5º, fala segurança de ponta a ponta no Privacy by Design, né? Ou seja, é exatamente isso. E o princípio 3º, que é a privacidade incorporada ao design, ou seja, nós temos ali todo um BPMN, né? Todo um design do que é a estrutura de processos de uma empresa, né? Então, precisamos incorporar a privacidade em todos os processos. Ela precisa ser a grande protagonista, digamos assim, né? E, automaticamente, isso vai fazer com que nós venhamos atender o artigo 7º, que são as hipóteses para a realização de tratamento de dados pessoais. Com isso, vai ficar mais fácil de nós compreendermos, né? O que nós podemos fazer. Também atinge o artigo 37, né? Que fala sobre que o controlador e o operador eles devem manter registro das operações. Então, no momento que eu tenho ali um processo bem definido, eu consigo entender quais são os setores ou ferramentas que, de fato, criam esse log de acesso, né? Que é justamente esse rastro, né? Esse controle, né? Então, eu preciso ter controle de quem tem acesso aonde onde tem acesso a dados pessoais, seja físico ou seja virtual, digamos assim. Então, isso me traz uma eficiência também no mapeamento de dados, né? Então, no momento que eu estou observando essa empresa, esses processos, eu consigo identificar por setor já quais são desses setores que estão trabalhando, que estão tratando dados pessoais. Imagina a gente chegar num determinado setor e lá tem uma pasta com alguns currículos, por exemplo. E essa pasta deveria estar somente no RH, mas ela está num setor onde ela não podia estar. Então, assim, dentro desse mapeamento que eu estou fazendo para o setor, eu já vejo que tem não somente arquivos que contêm dados pessoais virtuais, através de uma pasta num computador de uma estação de trabalho de um setor, mas também uma pasta fisicamente ali, dispondo risco, digamos, de vazamento, porque o vazamento é justamente isso. Eu pego essa pasta, boto debaixo do braço e saio, estou vazando esse dado. Sim, né? É verdade. É um vazamento de dados. Então, assim, sempre é muito importante. A gente vai conseguir proteger aquilo que a gente conhece. Então, o mapeamento de dados ele vai fazer com que nós conheçamos a empresa, porque na parte da Lei Geral de Proteção de Dados, subentende-se que nós, como DPOs, já, obviamente, tenhamos um excelente conhecimento em relação à lei. Então, isso vai fazer com que nós consigamos fazer, direcionar, né, para que essa empresa ela possa ter êxito remodelando os seus dados, os seus processos, né, para que ela possa ter êxito. E isso, automaticamente, por setor, você vai conseguindo entender quais dados são físicos e quais dados são virtuais. Por exemplo, os dados físicos. Tem algum dado em HD externo, em pendrive, tem algum dado em CD, em DVD? Esse dado está impresso? Então, os setores eles se relacionam com esses dados que são físicos? Sim ou não? Então, eu consigo entender. Como eu já sei o que está acontecendo ali, porque eu já vim numa empresa que tem processos estabelecidos, eu já consigo ter essa percepção e já consigo citar o que não pode ser feito, o que precisa ser, né? E me corrige se eu estiver errada, Denison. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que eu quero fazer adequação, eu vou contratar alguém de fora para fazer adequação para mim. Pode ser até melhor se a minha empresa for estruturada realmente em relação aos processos, à estrutura. Pode ser até melhor na relação de custo-benefício, né, com a pessoa que você vai contratar, porque praticamente já vai estar tudo ali muito visível para a pessoa. Então, ela vai ter muito menos trabalho para fazer do que eventualmente ela teria se ela tivesse que, peraí, preciso pegar isso aqui tudo, preciso ver como que vai ser minha atuação aqui, porque vai ter tudo estruturado, vai ter tudo organizado, os setores onde eles se correlacionam, onde aqueles dados eles se compartilham. Acho que vai até o custo-benefício vai ser até melhor para você quando você estrutura a sua empresa, certo? Com certeza. E se você, por exemplo, nós fazemos as duas coisas, nós como prestadores de serviço.
A empresa que não tem os processos definidos, nós modelamos esses processos juntos com a empresa. E isso é muito importante, porque grande parte das empresas, elas não têm. Sim. Né? As grandes corporações, sim. Né? Mas médias corporações, pequenas corporações, não. Então, é interessante porque você consegue fazer as duas coisas junto. Então, você começa já a implantar alguns controles, né, digamos assim, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, nos seus 65 artigos, ela fala o que precisa ser feito, mas não fala como, né? Então, é isso que nós precisamos aí, obviamente, buscarmos compreender, não somente interpretar, né? Interpretar é o meu ponto de vista, a compreensão é o que a lei está pedindo, né? Então, é poder justamente atuar de forma muito mais decisiva e muito mais ampla quando você inicia o processo do zero. Se a empresa é uma empresa que, de fato, tem um processo já muito maduro, bem estabelecido, é ótimo, né? Sim. Mas quando ela não tem, meio que você vai ter que, talvez, fazer algumas grandes mudanças. Isso fica ótimo na questão de, como eu estava comentando sobre o mapeamento de dados físicos e de virtuais, que possam entrar no setor e, de repente, lá tem planilhas e documentos que não deveriam ter, que esse setor não deveria ter acesso, que pode ser através até mesmo de alguns e-mails compartilhados sem ter a política, né, de compartilhamento desse tipo de e-mail, ou HD virtual, o Dropbox, né, Google Drive, OneDrive, que isso já tem, a gente já está entrando até também numa transferência internacional, né, de dados, né? Se uma empresa ela possui um Google Drive, ela tem uma transferência internacional de dados. Tem uma planilha de um cliente, essa planilha pode estar na Turquia, essa planilha pode estar num dos servidores nos Estados Unidos. Então, o meu titular de dados, né, o meu cliente, ele precisa saber que nós utilizamos esse tipo de... enfim, nós guardamos os dados dele em HDs virtuais e esses HDs estão também fora do Brasil. Isso precisa ficar claro, né? Isso está para além do consentimento, né? Isso é muito específico. É verdade. E uma coisa importante também é, dentro desse mapeamento que nós estamos fazendo, né, que a gente está falando ali dos processos, e os processos são mapeamentos dos negócios da empresa, né? Exatamente. Eu vi como mapeamento já, por isso mesmo eu... Exatamente. Sim. Então, quando você está iniciando e faz esse mapeamento, se você está iniciando a questão dos processos, né? Você está modelando os processos dentro de uma empresa, você já está fazendo também um mapeamento de dados dessa empresa, né? Então, você consegue ter uma noção, por exemplo, se esses dados, se essas informações estão estruturadas ou não estruturadas, e aí eu explico. Um dado estruturado é aquele, como o nome já diz, tem uma estrutura. Por exemplo, o Excel, ele possui linhas e ele possui colunas, então ele tem um padrão. Os dados dessa empresa estão em padrão, por exemplo, estão no Excel, eles estão dentro de um formulário, de um banco de dados na internet. Por que ele recebe uma estrutura? No momento que você, vamos lá um exemplo, de um site na internet que possui um formulário incorporado. Esse formulário é preenchido e você clica no botão enviar e essas informações elas vão para dentro do banco de dados. O banco de dados, para a gente poder entender melhor, é como um Excel. Ele tem tabelas também e tem linhas. Então, os dados são alocados nessas colunas e nessas linhas, nessas tabelas. Então, eles têm uma estrutura, eles respeitam uma estrutura. Já o dado não estruturado, ele não respeita limites. Ou seja, vamos dar um exemplo do e-mail. Eu escrevo um e-mail com 400 caracteres e boto uma imagem no meio. Depois escrevo mais 600 caracteres. E no outro e-mail, aleatório. No outro e-mail eu só escrevo 100. No outro eu escrevo 4.000. Então, ele não tem uma estrutura, ele não obedece uma estrutura. Sim. Então, é importante eu entender também se dentro daquele setor, se os processos em que formato são em dados estruturados ou não estruturados, né? Se eles estão estruturados, é importante, então, nós buscarmos direcionar esses dados ou integrar para termos uma base só de dados, né? Então, assim, é importante, como eu comentei anteriormente, a gente precisa saber aonde estão os dados para só aí podermos proteger esses dados. Sim. Né? Sim. Isso, enfim. E
Essa é um pouquinho... Ele não diz como, mas você diz como, né, Denison? A gente busca trabalhar para ajudar os clientes nesse ponto, né? E automaticamente, enfim, já dando essa sequência, automaticamente em relação à questão da identificação, se é estruturado, se não é estruturado, se é físico, se é virtual, a gente tem como, através dos processos, identificar quais setores precisam de determinadas políticas, né? Algumas normativas, né? Algum tipo de termo de confidencialidade, porque aquele funcionário ele está tratando de dados, né? Ele está utilizando, né, os dados para algo, para executar uma das atividades do processo. Então, a empresa precisa se precaver criando políticas de segurança da informação, políticas de segurança de rede. Eu posso acessar a minha rede social particular estando dentro da empresa, eu posso baixar algum tipo de software, isso pode trazer algum malefício para a rede, e isso pode trazer vazamento de dados. Então, com o mapeamento de processos, com processos de negócio, eu consigo vislumbrar de forma mais transparente, né? Como eu posso atuar nisso, né? Controle de acesso, se é um setor onde possuem os arquivos que a gente chama de arquivo morto, né? Os arquivos legados, que hoje pela LGPD não são mais arquivos mortos, ou seja, se eu tenho um dado pessoal de alguém, ele está bem vivo e eu preciso proteger. Não é mais arquivo morto. Então, aquela ideia de que o arquivo morto deixa para lá, não. Agora ele está bem vivo e virou, na realidade, tipo um zumbi, né? Porque, na realidade, você tinha algumas instituições possuem prédios que guardam esses documentos. Esses prédios precisam ser resguardados mais do que eram antes da lei, porque eles são dados pessoais. Eles têm muita informação ali dentro, né? Então, E uma coisa que a gente também que é importante, observando isso que a gente falou dos setores, né, do acesso que as pessoas têm aos softwares da empresa, ou até mesmo aos documentos da empresa, justamente você poder controlar os ending points, que seriam as estações de trabalho, ou os celulares da empresa, ou os notebooks da empresa. Você tem o controle não da privacidade, mas um controle também da vulnerabilidade que essas máquinas, porventura, podem estar sendo acometidas através de um download de um software malicioso, ou de um programa que eu estou querendo utilizar como funcionário que não está dentro da política, por exemplo, né? Então, isso é muito importante, assim, dar uma pincelada aqui, que a gente já está falando de segurança da informação, mas o objetivo principal o dado faz parte, né? Então, assim, se alguém está buscando os dados, ele está em algum documento, né? E esse documento está em algum setor, esse documento se envolve com alguma atividade, consequentemente, ele está dentro de um processo, né? Processo da empresa, enfim, da estrutura da empresa. Né? Então, assim, é sempre importante em relação a isso manter os registros, que é o que vai fazer com que a gente atenda daí o artigo 43, que é manter os registros de todas as operações de tratamento. Então, faz com que nós possamos, enfim, termos o principal, que eu sempre coloco, termos a condição de termos evidência. Olha só, a única forma, agora olhando pelo lado de nós, profissionais da segurança de dados, né? Nós como DPOs, a única forma que nós temos como, digamos, não permitirmos não deixarmos a empresa que nós prestamos serviço sofrer algum tipo de sanção, que está ali no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, é justamente termos evidência de que nós fizemos tudo o que a lei solicitou que nós devêssemos fazer. E como nós conseguimos comprovar isso? Não é só com essas normativas, com esses documentos. Nós precisamos ter evidências que fisicamente também fizemos no controle da atualização das máquinas que nós utilizamos, no controle do acesso a essas máquinas, da atualização dos softwares dessas máquinas, né?
da atualização do software que gerencia a rede, que gerencia essas máquinas. Então, isso tudo é um grande ecossistema, né? Uhum. Se nós formos olhar só para a lei, a gente vai pensar, beleza, temos algumas normas que nós precisamos seguir. Mas no momento em que eu sigo uma norma, mas isso não é um fato, não é factível, eu preciso ter uma forma de impedir que a pessoa coloque a pasta debaixo do braço e saia pela sala. Sim. Primeiro, essa pasta ela não pode estar ali, ela tem que estar num lugar onde é protegido por câmera, onde tem uma senha para entrar por pessoas autorizadas. Né? Exemplificando assim. Então, eu consigo, através disso, comprovar. Por quê? Porque o auditor ele vai conseguir vislumbrar isso. Ele vai conseguir compreender. Ele tem evidência. Uhum. Não é só eu falar, não pode. Mas o que você faz, de fato, também para impedir que isso aconteça, sei lá, fisicamente? Uhum. Um exemplo só, né? Para a gente poder ter uma visão mais holística mesmo de tudo. Então, isso enfim, falei, me estendi. Não, mas vamos passar então aqui, a gente já tem uma pergunta. O Maurício, aqui, falando em processos, Denison, o Maurício está curioso para saber como é que é o seu processo de aquisição de clientes. Para LGPD? Uhum. Bom, nós temos algumas empresas, né, dentro do grupo, né? Temos o Outbank, que é uma empresa de meios de pagamento. Ela estrutura bancos digitais. Nós temos empresas voltadas a rastreamento de cargas. Nós temos empresa voltada à segurança da informação. Então, assim, os nossos clientes, a prospecção dos nossos, normalmente vem de clientes que nós já tínhamos em outros setores. Uhum. E através da indicação desses clientes a gente tem conquistado outros clientes. Nós não entramos no mercado a princípio, né? Nesse nosso caso específico, com algum tipo de divulgação, digamos assim, em alguma mídia social, não. Normalmente nós apresentamos isso para os clientes que nós já possuímos de outros setores, digamos assim. Ah, entendi. Bom, será que alguém tem mais alguma pergunta? Estou abrindo agora para perguntas. Denison, se você não quiser contribuir com mais alguma coisa, vou abrir Uma coisa importante, uma coisa que é muito importante, que é uma palavra que é muito usada, que é a governança, né? Uhum. A grande conquista para uma empresa que implementa a LGPD é a governança. Não só de dados, mas a governança da empresa como todo, governança de negócios. Então, você tem, de um lado, a governança de negócios através dos processos de modelagem de negócios. Você tem uma governança de dados através da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. E a governança é um conjunto, como é que eu dizer, é um conjunto de ações, né, que visam exatamente isso, esse controle. Então, no momento em que eu conheço, que eu entendo, que a gente volta um pouquinho, né? No momento que eu entendo a minha empresa, no momento em que eu tenho condições de definir as responsabilidades e compreendo as responsabilidades que cada setor, cada colaborador possui dentro da empresa, no momento que eu compreendo a velocidade que eu posso responder a algum determinado problema, a uma situação, e eu posso comprovar este controle, eu tenho governança. Uhum. E naturalmente, e a governança é justamente isso, né? É quando você tem esse controle para a tomada de decisão, você controla todos os processos da tua empresa, independente de quantos são e de quais são. Você tem esse controle e você pode provar esse controle. Então, você pode provar esse controle através dos teus processos de negócios. O que acontece em cada setor. E não só relacionado, veja bem, o processo de negócio, nós estamos falando da LGPD, mas você pode, no momento que você estabelece os processos de negócio, você pode também trabalhar com outros controles. O próprio Privacy by Design, ISO 27001, ISO 9001, que é controle de qualidade, qualquer outro tipo de controle, porque a sua empresa ela já está mapeada com os seus processos de negócio. Uhum. Então, você consegue implantar de uma forma muito mais fácil qualquer outro tipo de controle. Obviamente, também, no momento que você faz a primeira implantação de um determinado controle, os outros vão ser mais fáceis ainda.
porque você já vai estar, além de você ter estruturado os processos, além de você já ter feito o compliance de algum controle, como a LGPD, ou como a GDPR, PIPEDA do Canadá, o CITE dos Estados Unidos, ou o ISO 27001, você já está muito mais, vamos dizer assim, muito mais ligado, muito mais antenado com tudo que esse controle vai exigir de você. Então, você está ali, tá com todos os processos na cabeça, né? E o mais interessante, né? No momento que você pode perceber, depois que a gente passou esse tempo conversando, você já consegue vislumbrar cada setor, você já consegue vislumbrar se esse setor tem ou não dado pessoal. Uhum. Imagina que você terminou a sua primeira fase, né? Porque o compliance ele não acaba nunca. Sim. Porque algum setor pode ou não realizar determinada tarefa, então você tem que voltar lá e corrigir, que é o que faz a auditoria, né? Uhum. Então, você consegue entender, depois que você termina todos os processos da empresa e toda a implantação da LGPD, está na tua cabeça exatamente todos os setores. Você fecha os olhos e imagina um determinado setor de compras, logística, administração, RH, você já consegue entender, você lembra de todos os processos, né? Você consegue lembrar de todos os processos. E aí faz com que você, aí com a governança, não incorra, por exemplo, uma coisa bem importante de se falar, deixa eu só baixar, sobre o artigo 186 do Código Civil, que fala sobre negligência e sobre imprudência. No momento que eu sou uma empresa em que eu relativizo o compliance da LGPD, eu incorro em crime civil, né? Então, assim, eu também incorro no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, que fala sobre eu assumir os riscos, né, de estar com os dados desse cliente, desse titular de dados, e simplesmente ser imprudente, negligente ou ter imperícia, ou seja, eu não tenho os meios corretos e adequados para proteger esse dado. Então, as sanções não são tão somente administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Ela também pode incorrer em crime, ela também pode incorrer em dano civil. Então, não é uma coisa que nós devemos deixar, digamos assim, de lado, né? Se tem algum empresário que vai nos escutar, nos assistir mais para frente, justamente para poder compreender isso. Então, mesmo que não existisse a Lei Geral de Proteção de Dados, nós já tínhamos relatos de mais de 800 ações envolvendo a LGPD, citando a LGPD, mas porque ela não estava ainda em vigor, mas utilizando o Código de Defesa do Consumidor, né? Utilizando outras legislações, né? A nossa colega Stephanie Veloso acrescentou aqui, excelente, outras legislações complementam a LGPD, que é justamente o que você está falando, né, Denison? Exato. Muito interessante mesmo. Vou abrir para perguntas agora, para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Pessoal, podem perguntar o que vocês tiverem de dúvida sobre o que o Denison apresentou, algum comentário, observação. Todos muito bem-vindos. A Stephanie já tinha falado aqui, muito bom, excelente. Legal, Stephanie. Bom, eu acho que ninguém vai ter dúvidas, acho que você supriu todas as lacunas aí, Denison. O Denison também tem um artigo, né, Denison, publicado? Isso. Que é sobre o quê? É sobre as consequências cíveis, criminais e trabalhistas e administrativas que, porventura, uma empresa possa incorrer caso despreze, né, digamos assim, o compliance à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é bem interessante para que nós possamos até mesmo enviar para algum amigo empresário. É uma forma, esse artigo, até digo, ele é uma forma de nós abrirmos mercado também, porque, imagina, um empresário que nunca teve acesso, não faz ideia do que seja a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse artigo ele vai introduzir de uma forma bem elementar, bem simples para ele compreender. Ele não tem uma ênfase na parte jurídica, nem na parte técnica.
ele vai conseguir citar, eu cito a lei ali, então eu cito a forma como deve ser colocado, como deve ser, digamos assim, até então, uma pessoa leiga poder compreender melhor o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai fazer com que ele se direcione de uma forma mais consciente para a adoção do compliance, né, da LGPD para a empresa dele. Então, é uma contribuição que a gente tem. Ele faz parte, já aproveitando aqui para fazer um comercial, ele vai fazer parte, esse artigo ele vai ter uma extensão maior, ele vai virar um capítulo, e faz parte do livro que nós vamos lançar 2 livros, um esse ano e o outro ano que vem, que fala sobre a atuação da LGPD em várias áreas de serviços, né? Então, tanto na parte de transporte, na parte de saúde, na parte financeira, nas instituições financeiras, nas instituições educacionais, de ensino, que é justamente para aquele DPO, para aquele advogado que tem interesse em implantar nesses setores, você vai ter ali digamos assim, uma visão do que existe, digamos assim, que nós vamos enfrentar e que vai vir pela frente nessas áreas de atuação. Então, meio que dá uma situada, digamos, nesse ambiente. Né? E vai ter também, obviamente... Está demonstrando interesse, o César Dias pediu para você disponibilizar, perguntou se você pode disponibilizar o artigo. Claro, a gente pode disponibilizar sim. Tem como enviar por aqui, será? Eu posso te passar o e-mail perfeito. Dos participantes. Mas então, o Maurício comentou, conhecer processos internos auxiliam no projeto de adequação. Obrigado por compartilhar tanta informação. Bom, então eu vou aproveitar o comentário do Maurício para te agradecer mesmo, Denison. Muito, muito obrigada mesmo por tanta informação compartilhada. Bom, se alguém não tiver nenhuma dúvida, se você não quiser acrescentar nada, a gente vai encerrar, que a gente já está com 47 minutos de webinar, que beleza, muita informação compartilhada mesmo. Seria isso, eu tenho para contribuir. Legal. Bom, gente, o webinar ele vai ficar gravado, eu vou te mandar, Denison, quando a gente tiver disponível o webinar gravado já. E para quem quiser rever ou alguma coisa assim, a gente também compartilha no nosso blog do site da eComply. E, bom, por hoje, então, vamos ficar por aqui, né, Denison? Isso. Então, o Denison vai disponibilizar o artigo também para quem tiver interesse, eu vou passar a lista dos participantes aqui. E, bom, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Stephanie, Maurício, César, todo mundo. E, bom, foi isso por hoje. Obrigada, Denison, com certeza, também. Obrigado pela oportunidade, espero que todos possamos, aos poucos, ir esclarecendo as dúvidas de todos e também a contribuição de vocês. Assim nós melhoramos essa área e fortalecemos essa área de atuação. Tão nova, né? Tão recente. Exato. Então tá ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, Denison, e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau.